Bom dia. Hoje a gente vai continuar falando sobre o movimento circular e só relembrando, né, o que a gente falou até então. Nós falamos que quando tem uma circunferência, então se eu tenho aqui uma circunferência, essa circunferência ela vai ter um raio, ela vai ter um raio aqui, então ela vai ter um raio aqui. Esse raio, bom, se define como um raio, ele pode ter uma abertura angular aqui, né? Θ. Isso aqui pode ter um deslocamento desse ponto para esse ponto, né? Esse intervalinho aqui a gente chama de S. E esse S ele é igual a θ vezes R, certo? Além disso, a gente determinou que esse espaço S que θ, né, velocidade angular, que essa variação do ângulo, né, de θ1 para θ2, a gente pode definir isso aqui como sendo um Δθ, e esse Δθ num determinado tempo, isso aqui vai ser o meu ômega, chamado de velocidade angular, tá? Bom, dito isso, a gente também pode escrever, a gente lembra lá que esse S que eu estou escrevendo aqui, né, ele posso escrever como sendo um S0 e um S1, então eu vou ter um ΔS, e ΔS por ΔT é igual a velocidade. Logo, a gente pode escrever que velocidade é igual a ômega vezes R, usando essa equação aqui e essa equação aqui, dentro dessa equação, tá bom? Então, fizemos isso. Além disso, a gente definiu... Bom, eu poderia também fazer da mesma forma, né? Se eu pensar em aceleração, definir do mesmo jeito uma coisa que a gente chama de... Se isso aqui é uma velocidade, eu posso encontrar, que é a velocidade angular, eu posso encontrar uma aceleração angular. Aceleração angular a gente escreve como sendo um alfa, como sendo um delta ômega por delta t. Tá bom? Ou seja, uma variação é uma aceleração, ela vai ser a variação da velocidade angular, tá bom? Da mesma forma, a gente pode também escrever que a aceleração A é igual a ΔV por ΔT. Juntando as duas equações, a gente encontra uma relação de A é igual a alfa vezes R, onde eu relaciono a velocidade linear, a aceleração linear com a aceleração angular, tá bom? Ok, então isso a gente falou, né, esse finalzinho é coisa nova, mas a gente falou essencialmente sobre as últimas duas coisas. Tem uma coisa importante para a gente falar também, pensando na circunferência, que são duas outras grandezas chamadas de período e frequência. Bom, vamos supor que eu ande, que eu estou aqui nessa circunferência, tá? E aí eu dou uma volta em um certo ΔT. E isso é constante, tá? Então essa mesma volta que eu estou dando aqui, a segunda volta, a terceira volta, a quarta volta são sobre o mesmo tempo. Então eu posso definir uma grandeza que seria o quê? Número de voltas pelo tempo, tá? Se eu faço isso, eu determino o que eu chamo de frequência. Geralmente essa definição de frequência a gente usa o que? A gente usa essa definição aqui. E vamos supor também que, além disso, eu faça uma volta, né? Faça uma volta em um tempo específico, tá? O menor intervalo de tempo para que eu consiga fazer uma volta, a gente chama de período, ou seja, a definição aqui vai ser o quê? Vai ser que meu t
ele vai ser o tempo necessário para dar uma quantidade n de voltas. Vocês conseguem perceber que se eu falo que n é igual a 1, tá? Se n é igual a 1, nesse casinho aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que meu período t é igual a ΔT. Ou seja, meu período, né? E aí se eu pego aqui e substituo aqui nessa equação, eu vou ter que minha frequência vai ser o quê? 1 sobre o período, tá? Ou seja, a minha frequência, ela é esse número de repetições, ou seja, para uma repetição, quanto tempo eu levo para fazer essa uma repetição, tá? Então essa aqui é uma fórmula muito importante também pra gente. E de toda forma, a gente pode fazer o contrário também, que período é igual a 1 sobre frequência, tá? Então essa aqui é outra equação super importante também, tá? Ou seja, a gente pode definir tudo isso aqui como sendo a frequência e o período dessa forma, tá bom? Bom, se a gente falei um pouquinho também na última aula, né? Só para completar aqui sobre o deslocamento, né? Então a gente viu lá. Bom, agora que a gente tem aceleração, tem frequência e período, a gente pode fazer muita coisa. Vamos pensar que eu posso... A velocidade angular, ela é o quê? Ela é delta θ por delta t. Esse θ aqui tem a ver com essa abertura aqui, certo? Essa abertura aqui. Vamos pensar que eu vou dar a volta toda, vou fazer a abertura inteira, né? Vou fazer a volta toda. A volta toda, a gente viu naquela aula que ela vale o quê? Vale 2π, certo? Então eu posso usar esse delta θ como sendo 2π. Só que se eu dou a volta toda, eu estou pensando no quê? Esse tempo que está aqui, né? Vai ser o quê? Vai ser igual ao período. Então eu posso escrever a velocidade angular como sendo 2π dividido pelo período, t. Porque esse período t lembra que é para uma volta. Da mesma forma, eu posso fazer o quê? Falar que a minha velocidade angular, ela também, já que ela é inversa do período, né? Aqui, ó, vamos usar essa formulinha aqui. Vai ficar o quê? 2π dividido por 1 sobre f. Lembra da regra da divisão? Vai ficar o quê? Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Ou seja, ômega vai ser igual a 2πf. Então aqui também são outras formulinhas importantes para isso. Velocidade angular. E, bom, deixa eu só copiar isso aqui para ficar mais... deixar destacado, né? Vou colocar aqui. E eu também tenho o meu ômega aqui. Tá bom? Então eu posso escrever dessas duas formas a velocidade angular, usando período e frequência. Às vezes eu tenho período, não tenho a frequência, então é mais fácil, você pode escrever das duas formas, tá? Além disso, o que a gente pode fazer também? A gente pode utilizar as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado e escrever uma coisa chamada de movimento circular uniformemente variado. O que é isso? Bom, vocês lembram lá que no caso do MRU, a gente tinha, do MRUV, eu tinha três equações, né? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Velocidade é igual a V0 mais AT. E famosa equação de Torricelli, né? V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Eu posso transformar essas equações aqui para equações de movimento uniformemente variado, ficando como? Bom, vai ficar o quê? Θ é igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa t quadrado sobre 2. A interpretação é a mesma do movimento uniformemente variado, só que agora eu estou pensando no ângulo, estou pensando em variação desse... esse aqui é o meu espaço. Antes era reto, né? Movimento retilíneo.
Agora é circular, estou pensando em voltas em um círculo, tá? Então aqui vai ser o quê? Vai ser ômega é igual a ômega zero mais alfa vezes t. E ômega ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa vezes delta teta. Tá bom? Então essas aqui são as fórmulas para o movimento circular uniformemente variado. Tá bom? Além disso, pensando nessas duas formulinhas aqui, a gente pode... Bom, então as equações principais são essas, tá? A gente pode agora pensar em quais são os casos importantes para o movimento circular. Bom, a gente tem um caso que a gente chama de transmissão de movimento circular. Geralmente, vamos pensar num caso aqui, eu tenho dois tipos de transmissão de movimento, tá? Eu tenho o caso que a gente chama de, que é o caso da bicicleta, né? Que é o de correias. Então vamos escrever aqui, ó, correias. Então vamos pensar que eu tenho aqui um eixo, um círculo pequeno e um círculo maior. Vamos fazer aqui que eu tenho um círculo, né? Então vamos usar o que eu consigo usar aqui. Então vamos pensar que eu tenho aqui um círculo pequenininho e eu tenho um círculo maior. Tá bom? Esses dois círculos aqui, vamos supor que eles estão ligados por uma corrente. Então, ó, ele vem pra cá, dá a volta lá e volta pra cá, tá bom? Esse círculozinho aqui, ele tem o quê? Ele tem um raio R, vamos chamar de RA. E esse aqui, ele vai ter um raio que a gente vai chamar de RB, tá? Vocês concordam que quando ambos seres estão ligados por uma correia, eles vão se movimentar juntos, certo? Ou seja, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter que a velocidade do A é igual à velocidade do B, porque eu estou transmitindo, né, esse movimento de um para o outro. Bom, se isso é verdade, eu sei, além disso, que velocidade do A é igual a ômega do A, velocidade circular do A, vezes o raio do A, certo? E a mesma coisa para o B. Eu vou ter que a velocidade do B é igual a o ômega B vezes o raio do B. Se eu coloco essas informações na minha equação, nessa equação aqui, vai ficar o quê? Vai ficar aqui ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Isso aqui é uma igualdade. O que está do lado esquerdo está do lado direito. Então, só que a gente consegue ver também o seguinte, que o R do B é maior do que o R do A, certo? Como a gente pode ver aqui. Se isso aqui é verdade, obrigatoriamente, o ômega do A, ele vai ter que ser menor... Opa! Deixa eu fazer aqui do jeito, na ordem que eu estou fazendo aqui, para não ficar confuso, tá? Então, eu sei que a velocidade angular do B precisa ser menor do que a velocidade angular do A. O que isso quer dizer? Quer dizer que, enquanto o A ele está girando rapidão, o B anda devagarzinho. Para compensar o quê? O tamanho dos raios. E você consegue perceber isso numa bicicleta, né? Dependendo da marcha que você coloca, uma marcha mais leve ou mais pesada, uma mais leve, por exemplo, é aquela que você precisa girar, pedalar bastante para a roda da frente andar, para ela andar mais. Ela vai acabar andando pouco, tá? Então essa é uma consequência bastante importante quando a gente está tratando com esses casos, né, de correia e assim por diante, tá bom? Isso aqui pode acontecer. Só que o que vai acontecer também, ó?
tem um outro caso, que é, se essa roda aqui ela tá girando para cá, essa roda aqui também tá girando para cá. Pode ter o caso aonde isso aqui aconteça. Em vez de eles estarem ligados por uma correia, eles estão ligados um do lado do outro, como se fosse uma engrenagem. No caso da engrenagem, essa aqui vai andar para cá e essa aqui vai andar ao contrário, né? Mas da mesma forma, elas vão ter essa mesma propriedade aqui que a gente acabou de analisar, tá bom? As velocidades angulares elas vão ser de sinais contrários, né? Então, se eu estou falando que esse ômega A é positivo, esse ômega B vai ser negativo, tá bom? Então, presta um pouco de atenção nisso também, que é super importante. Tem um outro caso, que é importante também, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma roda aqui e eu tenha outra roda aqui. Só que essas rodas, elas estão no mesmo eixo. Então, elas estão aqui assim, ó. Elas estão vindo... Deixa eu ver se consigo desenhar isso aqui. Ó, elas estão vindo aqui no mesmo eixo. Acho que dá pra enxergar bem, né? Elas estão girando. Então, essa daqui, ela tá girando pra cá. Essa aqui, obrigatoriamente, também vai estar girando pra cá. Só que qual que é a diferença desse caso aqui pro caso anterior? É que nesse caso aqui, as velocidades angulares, vamos chamar isso aqui de A e isso aqui de B. O ômega A vai ser igual ao ômega B, porque eles vão estar girando no mesmo eixo, tá bom? Eles vão estar girando no mesmo eixo, então a velocidade angular deles vai ser igual. Se a velocidade angular deles vai ser igual, e eu sei que VA é igual a ômega A vezes RA, e por consequência, ômega A é igual a VA dividido por RA, vai ter o quê? Eu vou saber que o meu VA dividido por RA é igual a VB dividido por RB, tá bom? Se nesse caso aqui, né, o raio do A é maior do que o raio do B. Então, se o raio do A é maior que o raio do B, obrigatoriamente a velocidade do A tem que ser menor do que a velocidade do B. Certo? Porque pelo mesmo princípio que temos aqui do movimento com a correia. Então é isso, tá? É dessa forma que a gente pode analisar esses movimentos circulares. Se eles estiverem andando no mesmo eixo, a velocidade angular deles é igual. Se eles estão por correias ou se eles estão ligados um do lado do outro, o que vai alterar é o que está igual neles. Ou é a velocidade angular ou é a velocidade linear, tá bom? Então vamos finalizar por aqui essa aula e eu espero que... Então encontro vocês na próxima aula. Até mais!